Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 7 de março de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos ontem o primeiro ataque da ação conjunta Rússia-Estados Unidos contra a Ucrânia, né? O ataque teve vários mísseis e drones que atingiram, infelizmente, várias posições ucranianas aqui, sem os dados de inteligência, sem o compartilhamento de ajuda aérea. A Ucrânia se tornou um alvo mais fácil para os russos, né, agora que estão alinhados com os americanos, e acabaram causando grandes prejuízos aqui em várias cidades ucranianas, né? Isso só vai fazer aumentar o ódio do povo ucraniano pelos americanos. Infelizmente é só isso que vai acontecer. A gente sabe que o Trump queria, junto com o Putin, falei, tá vendo? Olha só, temos que aceitar qualquer coisa, o Zelensky tem que assinar o acordo a qualquer custo, né? Para isso que fizeram esse ataque contra a Ucrânia, mas é lógico que o efeito vai ser o exato contrário, né? A posição de todos os partidos de oposição ao Zelensky na Ucrânia e do próprio Zelensky é que é impossível para a Ucrânia agora assinar qualquer coisa com os Estados Unidos dentro desse framework de chantagem aberta, né? Pois bem, além disso, a gente teve ontem a aprovação do grande pacote de aumento militar da Europa para ajudar a Ucrânia, 800 bilhões de euros nos próximos anos. Infelizmente, não tiraram o poder de voto da Hungria, porque a Hungria aceitou votar a coisa toda. Eu espero que dentro desse voto da Hungria esteja também o voto para a ajuda militar da União Europeia para a Ucrânia, né? A ideia era justamente pressionar a Hungria a aceitar esse tipo de coisa. Eu acho que o Orbán preferiu, né, manter o poder de voto da Hungria e votar junto com os companheiros. Foi aprovado o pacote de forma unânime. Zelensky esteve lá em Bruxelas para esse encontro, então foi uma coisa positiva, né? A gente tem informações que, além de cortar a informação de inteligência, os Estados Unidos também cortaram imagens de satélite para a Ucrânia da Maxar. Então fica muito óbvio para todo mundo que o próximo passo vai ser cortar a Starlink, né? A Ucrânia já está se preparando de acordo com isso, certamente esse vai ser o próximo golpe, e a partir daí a única coisa que o Trump vai ter para chantagear a Ucrânia vai ser começar a dar ajuda para a Rússia. Eu acho que é isso que a gente vai acontecer, é isso que a gente vai ver nos próximos dias, né? Primeiro o corte da Starlink, depois o Trump começando a fazer ou liberar sanções da Rússia, ou ajudar financeiramente a Rússia nessa guerra. Aparentemente é nesse sentido que a gente está caminhando, né? Nada vai mudar, vai continuar a guerra, continuam os avanços ucranianos aqui. Aliás, os ucranianos ontem fizeram um grande ataque com muito sucesso aqui na Crimeia contra sistemas de defesa antiaéreo russos aqui também, a partir de drones FPV levados por drones marítimos aqui na direção da Crimeia. Vocês sabem que por aqui a Starlink já não funciona, os ucranianos já usam outras soluções de comunicação nessa região da Crimeia, né? Não funcionam desde 2023 os terminais da Starlink nessa região. Pois bem, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fim das Receitas e dos Detrans, Payday e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem tivemos um grande ataque conjunto dos Estados Unidos e da Rússia contra a Ucrânia. Foram 35 mísseis Ha-101, 8 Calibre, 3 Iskander, 4 S-300, 8 Ha-59 e mais quase 200 drones Shahed, né? Os drones Shahed, a grande maioria deles foi derrubado sem grandes problemas. Os Calibre também foram derrubados. Os Ha-101 também foram derrubados pela Ucrânia. Os Iskander M KN-23, esse é um problema, realmente conseguiram atingir alvos, principalmente porque foram alvos mais na parte ocidental da Ucrânia. Você pode ver aqui no mapa, atingiram Ivano-Frankivsk, Helminsk e também aqui em Ternopil, realmente áreas mais aqui a oeste da Ucrânia. O objetivo do ataque russo e americano foi justamente contra as infraestruturas de energia elétrica da Ucrânia, né? Então tá mais do que claro que é isso que pretende Trump e Putin, né? Bom, teve também 300 mísseis S-300. Esses S-300, como eu já falei para vocês, eram mísseis originalmente para defesa antiaérea, que foram alterados pelos russos para fazer terra-terra. E eles são muito difíceis de parar, porque são mísseis muito rápidos, mas têm pouco alcance. Então, tipicamente, eles são usados em coisas mais próximas da linha de frente. Aqui deve ter sido onde esses mísseis foram usados aqui, né?
Bom, de qualquer forma, há falta de luz em alguns pontos da Ucrânia neste momento, mas isso já está sendo resolvido. Muito em breve vai voltar a energia elétrica em toda a Ucrânia, como é o padrão. Não vai fazer grandes diferenças daqui para frente, né? Lógico, é prejudicial isso, não tenha dúvida. O Zelensky está colocando aqui, ó. Na última noite, o exército russo, em parceria com os americanos, fizeram outro ataque massivo na nossa infraestrutura de energia. Muitas instalações foram alvejadas em várias regiões, Odessa, Poltava, Chernihiv, Ternopil. No total, os russos e os americanos usaram cerca de 70 mísseis, ambos mísseis de cruzeiro e balísticos, bem como cerca de 200 drones, né? Tudo isso contra infraestrutura de energia elétrica que garante a vida normal na Ucrânia. Os russos e os americanos têm a expectativa de que, deixando o povo ucraniano sem luz e coisa e tal, eles vão fazer com que o povo se revolte contra o Zelensky, né? Essa é toda a briga, na verdade, sempre foi essa a estratégia russa. Vocês sabem, a gente fala aqui que é muito comum os russos atingirem infraestrutura civil, infraestrutura, prédios de apartamentos e coisa e tal, porque esse é o objetivo do Putin desde o início, né? Forçar a população contra o Zelensky. Ele achou que no dia que ele colocasse os tanques na fronteira da Ucrânia, entrasse na Ucrânia com os tanques dele, que imediatamente o exército ia se revoltar contra o Zelensky, ia todo mundo tirar o cara e coisa e tal. E o que ele está vendo é que não acontece isso, né? E agora está ele e o Trump tentando a mesma coisa e não conseguem também isso, né? A boa notícia do dia é que tanto os F-16 quanto os Mirage foram usados para proteger os céus ucranianos, particularmente os Mirage conseguiram interceptar com sucesso mísseis de cruzeiro russo, o que é uma coisa muito positiva, né? Lembrando que os Mirage são um avião relativamente novo para a Força Aérea Ucraniana, os pilotos ainda estão aprendendo a usar o Mirage, então o fato de já terem conseguido usar os Mirage para derrubar mísseis russos é um feito realmente impressionante, né? E eu também quero reconhecer a performance das nossas forças de ataque contra antiaérea, né? Aviação militar e todas as nossas unidades de guerra eletrônica. Enfim, os primeiros passos em direção à paz devem incluir forçar a fonte dessa guerra, a Rússia, a parar os ataques contra a vida. Esse é o grande problema, né? O que a gente tem visto o Trump fazer é dizer que não, que temos que chegar na paz, né? A Ucrânia tem que ceder para chegarmos na paz, o que é um absurdo. Quem começou essa guerra, quem é responsável por essa guerra é a Rússia, e quem tem que parar essa guerra é a Rússia, quem tem que sair do território ucraniano é a Rússia, né? O Zelensky volta a apostar aqui naquela proposta que ele fez para o Trump de um cessar-fogo no ar e no mar, que é algo que pode ser efetivamente monitorado, silêncio nos céus, banindo o uso de mísseis e drones de longo alcance, ou seja, tanto a Ucrânia quanto a Rússia parariam de usar drones e mísseis um contra o outro, mísseis de longo alcance, e silêncio no mar, que é uma garantia para navegação normal. A Ucrânia estaria pronta para seguir o caminho da paz nesse sentido, e sempre esteve a favor da paz desde o primeiro segundo dessa guerra, né? A tarefa é forçar a Rússia a parar essa guerra. E é isso que parece que o Trump não está preocupado, né? Porque evidentemente o Trump está muito ocupado chupando o pau do Putin, né? Bom, outra coisa, isso aqui não é de hoje, tá? Isso foi de ontem. Lembra que ontem teve um ataque já russo contra um hotel em Kryvyi, e era um hotel em que haviam, inclusive, cidadãos americanos e do Reino Unido, tá? Felizmente, os cidadãos americanos e do Reino Unido não sofreram nada, eles conseguiram se esconder nos seus quartos, ficaram debaixo do escombro, mas foram resgatados sem problema. Infelizmente, como a gente já falou ontem, 4 pessoas acabaram mortas nesse ataque, né? Mais de 30 pessoas foram feridas, um ataque contra um hotel. Um hotel. Não teve nada, não tinha nada militar ali, era um hotel na cidade de Kryvyi. Enfim, mais um absurdo desse ataque massivo aí da dupla Putin-Trump, né? Bom, os ucranianos fizeram um grande ataque ontem também. Aliás, os russos estavam muito preocupados, porque tinha um monte de drone indo para a Crimeia e coisa e tal, estavam preocupadíssimos com isso daqui. Aqui os próprios os orcs estavam em total pânico devido ao ataque de drones contra a Crimeia, Lipetsk, Tambov, teve um monte de drone ucraniano ontem. Agora, o que a gente viu que teve o maior sucesso foram justamente os drones FPV lançados a partir de drones navais. Então, isso foi feito lá na Crimeia, os ucranianos lançaram a partir dos drones navais, aquele naviozinho, né, que é controlado à distância, e aí você bota um drone ali, a partir dali esse drone vai até o alvo e atingiram 2 sistemas
de artilharia antiaérea, né, o Strela 10 e um Ossa AQM, que são sistemas de defesa antiaérea, bem na retaguarda russa, lá na Crimeia, né? Então, excelente notícia isso, uma novidade aí curiosa, tá vendo aqui? Você vai no barquinho, aqui é a imagem do barquinho indo lá até a região, e aí depois o drone tá em cima desse barquinho, ele levanta o voo do barquinho e faz a perna final do ataque contra esses sistemas lá na Crimeia, né? Então, excelente novidade isso daí, mais uma capacidade ucraniana. E por falar em capacidade ucraniana, isso aqui é uma outra coisa bem interessante também. Isso aqui é um drone autoguiado, tá? Com inteligência artificial, tá? O drone Shrike é um drone de 10 polegadas com um único computador a bordo que fez os ataques. O vídeo não mostra o momento do ataque porque acabou perdendo contato, mas essa é a grande vantagem do drone com inteligência artificial. Quando o drone perde o contato com o operador, o sistema de inteligência artificial continua guiando o drone até atingir o alvo, né? Então dá para ver aqui, ó, o drone localizando o alvo, localizando o veículo aqui, ó, que ele quer atingir, e aí já está travado no sistema de guia da inteligência artificial lá do drone, e aí o drone pode, a partir daí, pode perder o contato totalmente, que não vai fazer diferença, ele já está travado naquele alvo e consegue atingir o alvo com certeza, né? Isso daqui, inclusive, foi objeto, até os próprios russos já viram aqui, os russos estão reportando que a Ucrânia introduziu um novo tipo de FPV com assistência de alvo, né? É o que eles estão chamando, é a inteligência artificial para você atingir o alvo no final das contas. Isso está usando uma nova tática com ele. O drone é feito com Raspberry Pi 0, né? Uma Raspberry Pi, para quem não sabe, é um computadorzinho, um mini computador que custa poucos centavos aí, com poucos centavos de dólares, e você consegue montar aqui um circuito e coisa e tal. E, de novo, esses sistemas de inteligência artificial eles são muito caros para você criar o sistema, para você treinar o sistema, mas em tese você consegue, em muitos deles, com relativamente pouco hardware, fazer o processamento em si da inteligência artificial, né? Então isso daqui parece que eram drones que os ucranianos estavam testando, os russos chegaram a pegar alguns desses drones e coisa e tal, e aqui a gente tem o primeiro caso de ataque com sucesso reportado com os ucranianos, em que eles atingiram um veículo russo com esse tipo de drone, né? É uma coisa que pode mudar a linha de frente isso daqui, porque o grande problema do drone é isso, né? Sofrer interferência, guerra eletrônica e não conseguir atingir o alvo, né? Bom, a gente teve também informações do alto comando ucraniano. Existe um grande ataque neste momento aqui na região de Kursk. Os russos estão fazendo um ataque muito forte nessa parte sul aqui de Kursk. Por enquanto está sendo repelido pelos ucranianos, no mais nenhuma mudança na linha de frente de forma geral. Segue a mesma configuração dos últimos dias, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre o Putin e o Kremlin oficialmente rejeitando qualquer concessão em negociações de paz. Ou seja, o Putin já falou que não vai negociar com o Trump. Ou seja, é o Trump mesmo que quer proibir a Ucrânia de ganhar essa guerra. O Trump abertamente está se alinhando ao Putin e pronto, e acabou, né? Aparentemente é isso que estamos, é neste ponto que estamos da guerra, né? Bom, ontem a gente falou, os Estados Unidos pararam de compartilhar informações de inteligência com a Ucrânia. A Inglaterra vai continuar a compartilhar sua própria inteligência com a Ucrânia e está planejando novas capacidades de inteligência, porque é aquilo que eu falo para vocês. O pessoal na Europa estava muito tranquilo, porque como os Estados Unidos fornecia essa inteligência, né, o pessoal não via necessidade de correr atrás de outras fontes. Uma vez que os Estados Unidos se mostrou uma fonte não confiável de informação de inteligência, a Inglaterra percebe que não apenas quer ajudar a Ucrânia e não pode, porque a inteligência americana não pode ser repassada, mas além disso, a própria Inglaterra fica numa posição frágil. Se amanhã ela precisar dos Estados Unidos, quem garante quem vai ser o presidente americano, que decisão que ele vai tomar, se ele vai estar alinhado com os russos, com os chineses, com quem quer que vai estar alinhado, não se sabe, né? Então o Trump realmente conseguiu transformar um país numa briga particular de condomínio, né, em que ele fica brigando com o Biden, aí cada um briga, muda as coisas conforme o interesse do presidente em questão. O governo dele virou um governo de vingança, tudo que o Trump faz é para se vingar do Biden e de quem estava a favor do Biden no passado, ou seja, só virou isso. Virou um Lula. É basicamente a mesma coisa que o governo Lula aqui no Brasil. Não tem nenhum projeto para o país, o único projeto é bater nos inimigos políticos dele, é dar dinheiro para os amigos políticos dele, né? Enfim, a Inglaterra está se vendo melhor buscando essa coisa, né?
Aqui, além da inteligência americana, também a companhia Maxar, que é uma companhia americana, cortou o acesso da Ucrânia às imagens de satélite devido à requisição administrativa. Ou seja, o Trump exigiu que a Maxar parasse de fornecer informações para a Ucrânia, né? Isso é um problema para a Maxar, tá? É um problema porque, de novo, quem é que vai querer agora fazer um contrato com a Maxar, sabendo que no momento que você estiver precisando, no momento que você está numa guerra, pode ser que a Maxar simplesmente não forneça mais imagens para você, porque os Estados Unidos não deixam mais fornecer imagens para você. Então, ou seja, virou uma coisa não confiável. E é lógico, o próximo passo já está todo mundo sabendo, vai ser Starlink, evidentemente, né? A gente sabe que, mas o Elon Musk falou que a Starlink não vai cortar, que não sei o que lá, que não tem nenhuma conversa nesse sentido. Pois é, o governo americano também tinha falado que não ia cortar ajuda para a Ucrânia e coisa e tal, que isso era tudo fake news e coisa e tal. Pelo que a gente está vendo, a distância entre o Trump desmentir alguma coisa e a coisa acontecer é em torno de 2 dias, né? Então a gente espera que nos próximos 2 dias a Starlink vai ser cortada dos ucranianos. Então já está todo mundo se preparando para isso. As ações da Eutelsat, que é uma empresa de satélites europeia que se uniu recentemente a OneWeb, que já tem 600 satélites em órbita, e agora essas duas empresas juntas devem fornecer o serviço complementar a Starlink. Não vai ser imediato, tá? Não tem alternativa para Starlink igualzinha a Starlink hoje. Mas o problema que eu falo para vocês é esse. O problema do Elon Musk em termos de futuro da companhia é esse, porque hoje não tem concorrente para Starlink, é verdade, não tem alternativa. A Ucrânia vai sofrer muito no momento que os Estados Unidos cortarem a Starlink deles, tal como está sofrendo nesse momento com o corte da inteligência. Mas vai sobreviver, vai seguir adiante. E mais do que isso, vai ficar claro para todo mundo que você não pode confiar na Starlink. Como é que você vai ter uma Starlink se a qualquer momento os Estados Unidos pode cortar a sua Starlink no momento que você mais precisa no final das contas, né? Então, essa é a situação. A Maxar também está no mesmo barco, ou seja, vai estar se queimando no mercado do mesmo jeito. A Starlink também. Ou seja, e dessa forma as empresas americanas todas estão perdendo valor de mercado. Não é à toa que a gente está com uma queda enorme na Bolsa Americana nesse momento. Aliás, eu estou falando sobre isso num outro vídeo lá no Ancapso, nessas políticas aleatórias do Trump de sobe tarifa, baixa tarifa, sobe tarifa, baixa tarifa. O mundo inteiro pode entrar numa recessão muito grande, mas principalmente o mercado americano vai sofrer muito aqui, ó. Devido à incerteza e comportamento errático de administração Trump, as companhias europeias de indústria espacial, tal como a Eutelsat, estão subindo até 500%. Está aqui o valor da ação aqui, cadê a ação dela aqui? A ação dela subiu aqui 300%, justamente por 500% por conta disso daí, né? Parece que tem um consenso entre as nações europeias que serviços nos Estados Unidos não podem mais ser confiáveis, incluída a Starlink. É evidente, é só você ver o que tem acontecido nos últimos dias, é lógico que o próximo passo deles vai ser cortar a Starlink, né? E a francesa Eutelsat se uniu à britânica OneWeb em 2023, e embora não tenha ainda o mesmo número de satélites que a Starlink em órbita, essas duas somadas têm alguma coisa em torno de 600 satélites, ainda muito pouco, mas ela já oferece serviços para os militares ucranianos. Ela não tem condições ainda de substituir toda a Starlink. O número de terminais Starlink que tem na Ucrânia é enorme, são milhares de terminais. Então ela não tem como substituir ainda, sem dúvida alguma, no momento que o Elon Musk cortar a Starlink da Ucrânia, que deve acontecer aí nas próximas 48 horas, isso daí vai ser um baque, vai sofrer, mas já tem alternativa. A questão toda é essa, o futuro é esse, o futuro é não depender mais dos americanos, não tem alternativa, né? Esse é o último desenvolvimento que vai empurrar os países europeus para investir na infraestrutura europeia, e daí esse aumento na coisa, né? no valor da ação, né? E ontem o Macron ainda avisou que entrou em órbita mais um satélite militar francês, o CSO-3, conseguiu, funcionou tudo direitinho, com o Ariane 6, né, mais um foguete, mais um lançamento de sucesso aí dos europeus, totalmente feito pelos europeus, né? O lançamento é feito aqui na Guiana, aqui na América do Sul, né? Está aqui o lançamento do foguete. A França ela tem uma característica que ela ainda tem uma infraestrutura de inteligência, de captação de imagens independente dos Estados Unidos, né? Aqui, ó, a França é única dentro da OTAN porque ela continua a manter um aparato de inteligência completamente independente dos Estados Unidos. E isso vai acabar sendo muito útil, vai acabar sendo
a semente do que vai ser o futuro sistema de inteligência do resto da Europa, né? É o que eu falo para vocês. O grande problema dessa história é que o Trump está indo contra quem está certo. A Ucrânia está certa, a Rússia está errada. Não adianta você achar que é tudo narrativa, é tudo é competição de narrativa. Não, se estão fazendo narrativa do lado de lá, a gente tem que fazer a narrativa do lado de cá e coisa. Então, não, a competição não é essa. A competição é entre o que está certo e o que está errado. Quando o Trump bate no Lula, bate no Alexandre de Moraes, ele está certíssimo. Porque, de fato, o Alexandre de Moraes está errado no Brasil, está fazendo perseguição contra políticos no Brasil, está perseguindo pessoas, está censurando pessoas aqui no Brasil, então eles estão certos nisso. Quando eles batem na Ucrânia, eles estão errados, e aí que tá o grande problema. O Trump, ultimamente, tem tomado mais medidas erradas do que certas, isso vai causar problemas, não só para ele, como para a direita brasileira também. E, como todo mundo sabe, é o que eu falo para vocês, quem tem futuro na política mundial é a direita pró-Ucrânia. A direita pró-Rússia é temporária, não vai durar muito depois dessa guerra. A Meloni, eu acho que é o melhor exemplo. Ela continua amiga do Trump. Aliás, o Milei também. O Milei tem a mesma condição. O Milei continua apoiando a Ucrânia, continua apostando do lado correto. Ele vai lá, fala com o Trump, conversa com o pessoal, discursa lá no CEPAC, coisa e tal, mas continua ajudando a Ucrânia, continua do lado da Ucrânia. O Milei, ele está do lado correto, ele está fazendo a coisa correta. Meloni também. Essa direita pró-Putin, essa direita pró-Putin não tem futuro. Escreve o que eu estou dizendo. O pessoal está lembrando aqui agora também um outro aspecto, né? Que os Estados Unidos ficavam falando mas os Estados Unidos não é obrigado a mandar dinheiro para a Ucrânia? Por que tem que mandar armamento para a Ucrânia, que não é obrigado, que o problema é o dinheiro, que o Trump está querendo preservar o dinheiro dos pagadores de impostos americanos? E como eu falei para vocês, isso é falso, porque os Estados Unidos assinou o memorando de Budapeste que se compromete a ajudar a Ucrânia. Então sim, tem que cumprir o contrato. Sim, o pagador de impostos americano é obrigado a ajudar a Ucrânia, sim. Mas, para acabar com esse negócio, esse corte da inteligência explicita isso. Por quê? Porque essas informações de inteligência, elas são coletadas de qualquer forma. Os Estados Unidos monitoram a Rússia de qualquer forma, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, eles coletam esses dados de informação. No momento que o Trump não passa mais esses dados de informação para a Ucrânia, ele está literalmente ajudando a Rússia. Não tem outra coisa, não tem, mas o dinheiro, o pagador de impostos americano, não tem nada disso, não custa nada para o Trump compartilhar essas informações de inteligência com a Ucrânia. O Trump proibiu uma empresa americana de fornecer dados para a Ucrânia. O que o contribuinte americano ganhou com isso? Não ganhou nada, porque não paga nada, é tudo particular. Ou seja, está mais do que óbvio que o que a gente está vendo aqui é um alinhamento do Trump com a Rússia. E só, nada além disso, né? Nenhuma estratégia 5D e coisa e tal. E o motivo dessa pressa toda, como eu falei para vocês, é justamente o problema que a Rússia tem. A Rússia está colapsando, vai colapsar. Agora o preço do petróleo caiu abaixo de $70, né? Isso é uma coisa que para a Rússia é um tiro de morte, um tiro mortal. A Rússia já está ganhando muito pouco com o petróleo por conta da dificuldade de fazer as exportações com todas as sanções. Agora, com o petróleo abaixo de $70, fica ainda mais difícil eles conseguirem tirar algum lucro disso. O pouco que a Rússia conseguia ganhar nessa história está perdendo no preço do petróleo. No final das contas, o Trump está fazendo essa coisa toda para tentar salvar a Rússia, para ajudar o amiguinho dele lá, o Putin e coisa e tal, e não vai nem conseguir fazer isso. A Rússia vai acabar caindo de madura, como eu falei que cairia. Bom, a gente já tinha falado desse assunto, mas saíram algumas novidades aqui, né? Os Estados Unidos tentaram fazer um golpe na Ucrânia, né? Tentaram procurar, a administração Trump tentou procurar os adversários políticos do Zelensky na Ucrânia para ver se conseguia armar alguma coisa para tirar o Zelensky, forçar uma eleição e coisa e tal. Conseguiram, alguns deputados da oposição ao Zelensky, lá teve um deputado lá que foi até preso por corrupção, agora tá falando pra caramba aí pro pessoal. É lógico que tem deputado que tá puto com o Zelensky, evidentemente. Mas até os líderes da oposição, a Timoshenko e o Poroshenko, não só reforçaram o apoio deles ao Zelensky, dizendo que não vai ter eleição agora, nada, como expuseram essa tentativa barata do Trump de tentar forçar uma retirada do Zelensky do poder, né? É impressionante, até o Elon Musk falou ontem, negócio de, não, porque o Zelensky, se forçar a eleição, vai perder de lavada, e não sei o que lá, que ninguém gosta dele na Ucrânia e coisa e tal. Até o pessoal de oposição fala a favor do Zelensky, né? E aqui, ó,
Trump se encontrou com dois líderes de oposição da ucraniana para tentar derrubar o Zelensky. E o plano falhou. Ambos os líderes oficialmente disseram que não apoiam chamar eleições agora para trocar o Zelensky, enquanto a guerra estiver agindo, né? E além disso, tem o outro cara, que é o Zaluzhny. O Zaluzhny é uma outra figura completamente diferente, porque é um cara que cresceu com o Zelensky, era o líder do exército ucraniano durante o governo do Zelensky, e esse cara é anti-americano. Eu não sei se vocês sabem. O Zaluzhny tem raiva dos americanos. O Zaluzhny, desde o início dessa guerra, ele reclama de que a Ucrânia deveria cortar relações com os americanos. E olha só, esse cara aqui é o que tem mais chance de tirar o Zelensky. Então o Trump está nessa ideia aí de que vai fazer eleição na Ucrânia, vai tirar o Zelensky, aí a gente vai ter negociação e coisa e tal. Ele não sabe o que vai acontecer. Está arriscado o contrário. O povo ucraniano está cada vez mais puto com ele. Aqui, ó. O Valery Zaluzhny publicou ontem um artigo dizendo que a velha ordem mundial foi destruída e uma nova arquitetura de segurança europeia é impossível sem a Ucrânia. Ele hoje é o embaixador da Ucrânia na Inglaterra e ele está advogando abertamente para isso. Esquece Estados Unidos. Estados Unidos simplesmente não importa mais, né? Virou uma confusão lá que os americanos que se virem lá com a confusão deles lá, né? Enfim, aqui ó, o Zaluzhny tem alguns comentários interessantes, né? A falha de qualificar as ações russas como uma agressão é o grande desafio para o mundo inteiro e para a Europa em particular. Não apenas o eixo do mal está tentando revisar essa ordem mundial, mas ultimamente os Estados Unidos está destruindo ela. É aquele artigo que ele estava escrevendo ali, né? O Zaluzhny culpa os americanos pela derrota da Ucrânia na ofensiva de 2023, né? Vocês lembram, os ucranianos fizeram uma grande ofensiva em 2023 que deu errado, não conseguiu chegar a Tokmak, que era o objetivo deles, né? Só que, segundo ele está dizendo, justamente porque os americanos vazaram os planos para os russos. Os russos sabiam de todos os planos ucranianos quando começou a ofensiva lá na Ucrânia, e esse foi o motivo pelo qual o Zaluzhny saiu. Ele queria que a Ucrânia, naquele momento, cortasse relações com os Estados Unidos. O Zelensky não quis cortar relações com os Estados Unidos, e daí ele saiu da liderança do exército ucraniano. Então, esse é o cara que tem a maior chance de tirar o Zelensky numa eleição na Ucrânia, né? Para os Estados Unidos ter ideia do que eles estão se metendo. Ao contrário, tá Elon Musk e Trump, não sei mais quem, ouvindo propaganda russa, que fala que ninguém gosta do Zelensky lá, que não tem problema nenhum, que tem que tirar o Zelensky a qualquer custo. Enfim. E esse ataque americano contra o Zelensky, ao contrário, aumentou a confiança nele, né? Essa nova pesquisa feita aqui até o dia 4 de março de 2025 mostra que o número de pessoas que confia no Zelensky aumentou para 67%, só 29% que não confia nele, numa posição que é o contrário do que os americanos esperavam, né? Eles esperavam que os ucranianos fossem se voltar contra o Zelensky. O que está acontecendo é que eles estão unindo os ucranianos na liderança do Zelensky, né? E bom, em Moscou, o Putin deixou claro que não vai fazer nenhuma concessão, nenhum compromisso na Ucrânia. Ele falou que só para fazer cessar fogo, a Ucrânia tem que sair de toda a região administrativa de Kherson, toda a região administrativa de Zaporizhia, Donetsk e Luhansk e pronto. E aceitar as regiões serem da Rússia e não sei o que lá, e não tem concessão nenhuma, né? Isso mostra muito bem o que eu estou falando. O Trump está fazendo essa coisa toda só para ajudar a Rússia. Não tem outra explicação. Porque não tem nenhuma concessão do outro lado. Não tem nada do outro lado, né? E o que diz o Gabrielos Landsbergis aqui, que é o ex-ministro das Relações Exteriores da Lituânia, hoje ele atua como um consultor, né? Ele está falando aqui que esse pacto do Trump e do Putin ele já existe, porque se você quer entender de onde é que vem as táticas do Trump, não só as táticas que o Trump está usando com a Ucrânia, mas também as táticas que o Trump está usando com o México, ou com o Canadá, ou com os Estados Unidos, ou com a Europa, com outros países, né? Essas táticas são as táticas russas, são as táticas da máfia russa, que são as mesmas táticas que o Putin usa, né? Então ele fala aqui, por exemplo, sobre a questão de que os russos, ele cresceu na Lituânia em 1990 e brigava com garotos das escolas russas lá próximo e coisa e tal, e no final das contas o pessoal sempre dava uma desculpa para bater. Não interessa, tem que ter confronto, tem que ser a política do mais forte. É isso que o Trump está querendo colocar. É por isso que o Trump está nesse negócio de subir tarifa, baixar tarifa. Ele quer se projetar força. Ele está naquela ideia de que o mundo existe por projeção de força. Quem é mais forte ganha.
isso é um pensamento muito complicado, é um pensamento que leva à guerra, que leva à perda econômica no final das contas, né? A Rússia tem mesmo essa ideia, você pode ver que está cheio de russete que fala assim, não, porque a Ucrânia tem que desistir, porque a Rússia é maior, então tem que perder a guerra, não tem esse negócio. Você já pararam para pensar como é que seria o mundo se você tiver isso para todo mundo? Se tudo que valer for a força, vai ter que todo mundo ter arma atômica, porque, né, se o que vale a força, tem que todo mundo comprar arma atômica. Todos os estados vão ter que ser grandes, vão ter que ter um exército forte, que o que vale é a força no final das contas. Esse caminho que o Trump está seguindo, que é o caminho da Rússia, é o caminho errado. Espero que ainda tenha alguma esperança do Trump mudar de ideia nessa história. Caso contrário, vamos ver tempos muito sombrios pela frente, né? E, de novo, a Federação Russa diz que não está querendo paz, não precisa de paz, que vai continuar atacando a Ucrânia e não tem acordo nenhum, não tem cessar-fogo nenhum. O que o Trump quer é acabar com a Ucrânia, só isso, não tem nada. Ele quer usar a Ucrânia como uma ficha de troca com a Rússia. E é por isso mesmo que os ucranianos estão certos ao dizerem que não vai ter acordo nenhum com os americanos, não vai ter assinatura de nada com os americanos, porque simplesmente, se já virou chantagem mesmo do mais forte, o que adianta você assinar uma coisa? Você pode assinar o que quer que seja, o cara é mais forte, ele vai querer impor aquilo pela força de qualquer jeito. Então não tem o que assinar, não tem mais essa parte diplomática. O negócio é entender que os americanos já estão alinhados com os russos e tratar os dois como inimigos, né? Agora, a expectativa é que o Trump vai bater no mesmo muro que o Biden bateu, tá? O Igor Shusco está trazendo aqui que o diretor da CIA, o Burns, da era Biden, ele fez um acordo com o Trump lá em novembro de 2021. Os Estados Unidos não iriam interferir com a invasão russa da Ucrânia. Em retorno, a Rússia só iria anexar a Ucrânia, não iria anexar nada além da Ucrânia. E os Estados Unidos iria proibir a Ucrânia de atingir a Rússia e outras regras, né? Aquelas regras absurdas que os Estados Unidos realmente, de fato, proibiu a Ucrânia de atingir a Rússia e coisa e tal, né? E a questão toda é a seguinte, ou seja, o governo Biden agiu igualzinho ao Trump. Levou 3 meses para o Biden perceber que não tinha jeito, que a Ucrânia iria continuar lutando de qualquer forma, e mais do que isso, estava ganhando da Rússia. E aí o Biden se viu na opção de ter que ajudar a Ucrânia, porque estava ficando feio para ele, estava perdendo apoio interno, estava perdendo apoio externo. O Trump vai perceber a mesma coisa. Eu espero que não demore os mesmos 3 meses que demorou para o Biden perceber isso. A Ucrânia não vai parar de lutar. Pode cortar Starlink, pode cortar inteligência, pode cortar ajuda, pode cortar tudo. O pessoal vai ser duro, ninguém está dizendo que não vai ser duro, mas não vai mudar a disposição do povo ucraniano. O Trump vai acabar percebendo que ele está batendo no muro, que ele não tem alternativa por aí, né? E ele está dizendo aqui que não, que a Ucrânia vai ter que fazer um acordo, porque eles não têm escolha, eles têm que fazer um acordo, eles estão morrendo, estão acabando, né? É a propaganda russa que está na cabeça desse cara, né? E os Estados Unidos já jogou todas. Agora, os Estados Unidos já jogou todas as suas cartas terminando o apoio para a Ucrânia. E a aposta falhou, né? Na verdade, não, ainda falta Starlink. Ainda vão cortar Starlink. E a Europa agora vai se mobilizar numa velocidade muito rápida e a Ucrânia vai derrotar a Rússia sem o envolvimento americano. E aí vai vir o pessoal falando, não, mas é isso que o Trump queria, que não sei o que lá, que não tem o dinheiro dos pagadores de impostos americanos e coisa e tal. Mas você já provou pensar que depois disso os Estados Unidos nunca mais vai ter o poder de líder mundial, que vai ser a Europa que vai dar as cartas no mundo novamente, e os Estados Unidos vai ficar relegado a uma potência regional americana? Pois é, esse é o caminho que o Trump está fazendo. Esse custo para os Estados Unidos economicamente vai ser muito, mas muito maior que qualquer ajuda que eles tenham dado para a Ucrânia até aqui. De novo, eu acho que ele vai bater no mesmo muro que o Biden bateu. Não adianta lutar contra a realidade. A Rússia é o agressor, tem que combater o agressor, não tem alternativa, né? E aqui, ó, esse aqui eu acho que é falso, tá? Não acho que seja verdadeiro isso daqui, mas eu coloquei porque eu achei engraçado. Vocês lembram do Emanuel, né? Emanuel escolheu a violência, né? O Emanuel, infelizmente, morreu, vocês sabiam, né? Essa ave aqui, acho que é uma ema, isso, eu não sei que ave que é essa, mas acabou morrendo depois, infelizmente, né? Mas o meme ficou para sempre, né? O Emanuel escolhendo a violência. Parece que a Eutelsat planeja mandar 40 mil terminais de comunicação para substituir a Starlink na Ucrânia. Eles não têm isso tudo, não têm essa capacidade toda, infelizmente. Eu adoraria que tivesse, adoraria que fosse verdade. Eles não têm essa capacidade toda, mas já estão mandando muitos terminais, já tem vários pontos da linha de frente que sim, que usam a Eutelsat ao invés de usar a Starlink, né? E é o que eu falo para vocês. Por enquanto, a Starlink é a única empresa que tem, não vai ser para sempre. O Elon Musk pode estar queimando a empresa dele com essa brincadeira dele, né? E bom, a boa notícia do dia foi um encontro lá em Bruxelas, lá na Bélgica, o Zelensky esteve lá com todos os líderes europeus,
encontrou todo mundo, bateu papo com todo mundo e a Europa aprovou os planos de aumentar despesas com defesa. Eu não fiquei 100% satisfeito, porque não foi aprovada a remoção de voto da Hungria no Parlamento Europeu. A Hungria continua com poder de voto, ou seja, ela vai continuar chantageando a Europa contra apoio da Ucrânia. Eu acho que eles deviam ter aproveitado isso para tirar o poder de voto da Hungria, né? A Hungria votou a favor desse plano aí. E eu não sei qual é o plano. Eu não sei se o plano dá já a liberdade para essa entidade, né, da Army Europe, de justamente já ajudar a Ucrânia diretamente. Então pode ser que seja isso, pode ser que seja esse o acordo que a Van der Leyen costurou lá, né, e a Hungria já aprovou nesse momento. Então, excelente notícia isso, esperamos que isso tenha um futuro muito grande da Europa, apesar da traição americana, né? Todos os 27 membros da Europa aprovaram o plano ReArm da Europa, que vai permitir que a Europa gaste 800 bilhões de euros na defesa. Até a Hungria e a Eslováquia assinaram porque se não assinassem perderiam o direito de voto. Infelizmente assinaram, deveriam não ter assinado, que aí a Europa tirava o poder de voto deles. Mas enfim, a gente não sabe ainda até que ponto isso já implica em ajuda direta para a Ucrânia. Esperamos que sim. Existe uma conversa sobre a Europa assumir a defesa aérea da Ucrânia, da região de Kiev, de toda a região oeste da Ucrânia aqui. Dessa forma, a Força Aérea Ucraniana passaria a ser responsável pela defesa aérea apenas da parte leste, né, que é a parte que tem a linha de frente aqui, coisa e tal. Então você faria essa divisão aqui mais ou menos no rio de Dnipro, né? Isso garantiria que 3 usinas nucleares ucranianas seriam protegidas pela Europa e também os restos de Chernobyl, que fica aqui, né, que embora não seja uma usina nuclear funcional, ainda é um risco em termos de segurança nuclear, né? A única que ficaria ainda na região coberta pela Força Aérea Ucraniana seria a usina nuclear de Zaporizhia, que está temporariamente ocupada pelos russos. Essa é uma das propostas que está sendo negociada nesse acordo com a Europa, né? Também a gente tem informação de que a Alemanha vai mandar um grande pacote de ajuda militar para a Ucrânia de 3 bilhões de euros de financiamento rápido. Desse pacote está sendo finalizado lá pelo ministro da Defesa, o Pistorius, né? E quando perguntado se incluiria mísseis Taurus, ele disse que essas discussões estão acontecendo nos últimos dias e vão continuar nos próximos dias. Então existe a possibilidade dos Taurus entrarem na linha de frente, né? Finalmente, um último ponto aqui que é importante é a China e a Ucrânia assinaram um acordo de cooperação comercial para bens de agricultura, né? É um primeiro acordo, é um acordo pequeno, não vai fazer muita diferença, mas é um primeiro passo para estreitar as relações entre a China e a Ucrânia, né? Se os Estados Unidos vai abrir mão de seu papel de potência no mundo, a Europa está aí para substituir ele e, em último caso, tem a China também para entrar no papel dos Estados Unidos, né? É o que restou devido a esse terrível erro de cálculo do Trump. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.